Começando aqui a série Livros Enriquecedores, para a gente discutir sobre livros que têm o tema voltado para o sucesso financeiro, mas também pessoal e profissional como um todo, né? E já vamos começar com um verdadeiro clássico do tema, que é Os Segredos da Mente Milionária. Esse livro é um verdadeiro sucesso mundial, né? Best-seller absoluto. Foram mais de 2 milhões de cópias vendidas só aqui no Brasil, e todo esse sucesso tem motivo, né? Esse livro é muito legal. Ele traz toda a mentalidade por trás dos ricos e bem-sucedidos, né? Dos milionários. Mas mais do que isso, ele traz como a gente consegue identificar nossa própria forma de pensar em relação ao dinheiro, o quanto que isso pode afetar o nosso sucesso financeiro hoje, e principalmente como a gente modifica essa nossa forma de pensar para que a gente tenha mais sucesso, mais dinheiro e seja mais feliz financeiramente falando. E falando um pouco sobre o autor, o T. Harv Eker, ele é um empresário estadunidense, e ele conta no livro que ele não era muito bem sucedido antes. Ele já tinha tentado alguns negócios e todos tinham dado errado, até que ele recebeu um conselho de um amigo pessoal da família que falou para ele o seguinte: você já percebeu que todas as pessoas ricas pensam mais ou menos da mesma forma? E isso foi um ponto de virada para ele. A partir daí ele se dedicou a estudar essa forma de pensar dos ricos e milionários, e assim que ele aplicou isso na própria vida, aí sim ele virou um empresário bem-sucedido, né? Ficou milionário, e aí depois aplicou todo esse conhecimento justamente no livro Os Segredos da Mente Milionária. E como que o livro ele é composto, né? Ele é dividido basicamente em duas partes. Na primeira, ele fala do modelo de dinheiro, então que é basicamente toda a parte mental, como a nossa mentalidade é construída por trás do nosso sucesso financeiro e o quanto que ela define o nosso sucesso financeiro. E a segunda parte, ele traz os 17 arquivos de riqueza, que são os 17 pensamentos e hábitos que ele identificou que os ricos e milionários têm em comum. E nesse vídeo eu vou trazer com detalhes a parte do modelo de dinheiro, e aí no próximo vídeo eu falo dos arquivos de riqueza. Então, como que o nosso modelo de dinheiro é construído? Ele segue basicamente um fluxo, né? E a gente tem os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos vão definir como a gente se sente, né? Nossos sentimentos, nossas emoções. Essas emoções são o que regem nossas ações, e essas ações são o que vão de fato definir os nossos resultados. Então, quando a gente olha para na nossa vida financeira hoje, né, se a gente é bem sucedido ou não, se a gente tem muito dinheiro ou pouco dinheiro, tudo isso começa dos nossos pensamentos, né, como a gente pensa em relação ao dinheiro. Deixei isso bem claro desde o início, né, são os nossos pensamentos que definem o nosso sucesso financeiro. E o que define os nossos pensamentos, né? De onde vem nossos pensamentos em relação ao dinheiro? E a gente é programado para pensar da forma como a gente pensa, né? A gente é programado a partir das influências externas que a gente teve, principalmente quando a gente era criança, e que foram ali nos ajudando a construir a nossa forma de pensar e agir em relação ao dinheiro. E toda essa programação acontece de 3 formas. A programação verbal, então é literalmente tudo que a gente ouvia sobre o dinheiro e riqueza, sobre os ricos. Tudo isso foram construindo a nossa forma de pensar em relação ao dinheiro. Aí ele traz até alguns exemplos clássicos, né, do tipo, rico fica mais rico, pobre fica mais pobre, todo rico é criminoso, enfim, tudo isso que a gente ouvia quando era criança, principalmente. A segunda programação possível são os exemplos, então é literalmente os exemplos que a gente tinha ao nosso redor, principalmente nossos pais ou a pessoa que nos criou, como essas pessoas lidavam com o dinheiro. Isso com certeza influencia a forma como a gente mesmo lida com o dinheiro. E a terceira forma de programação, que é episódios específicos. Então, algum acontecimento pontual que pode ter acontecido ali em relação a dinheiro, que mudou a nossa forma de pensar em relação a ele. E para a gente conseguir ir a fundo no nosso modelo de dinheiro e entender como tudo funciona, ele passa 4 etapas para a gente seguir. A primeira que é a conscientização, então realmente começar a entender que influências a gente pode ter tido, tanto verbal, quanto de exemplo, quanto de episódios específicos. A segunda etapa que é o entendimento, então começar a compreender o quanto isso que a gente ouvia, ou esses exemplos que a gente teve, o quanto que isso influencia na nossa forma hoje de lidar com o dinheiro. A terceira etapa é a dissociação, então nesse momento a gente define ali de tudo isso que a gente vivenciou, né, de todas as influências que a gente teve, o que a gente gostaria de manter no nosso modelo de dinheiro e o que a gente gostaria de eliminar, que a gente vê ali que não traz muitos benefícios pra gente. E a quarta etapa, que é o recondicionamento, que aí sim é como a gente vai modificar todo o nosso modelo de dinheiro de fato, usando os arquivos de riqueza como exemplo, né, como base. Então eu vou trazer aqui para vocês um exemplo prático, né? Ele passa um exercício aqui para a gente fazer em cada uma dessas etapas, para a gente ir aos poucos decifrando nosso modelo de dinheiro. E eu vou usar o meu próprio exercício como exemplo, né? Quando eu fiz o que eu fui colocando em cada uma dessas etapas. Então, na primeira etapa da conscientização, ele fala para a gente anotar, de fato,
tudo que a gente ouvia sobre dinheiro quando a gente era criança, como nossos pais se relacionavam com dinheiro, se teve algum episódio específico em relação ao dinheiro que nos marcou. E eu já vou juntar com a segunda etapa, que é como a gente acha que todas essas influências estão nos afetando hoje. Então, eu anotei algumas frases que eu ouvia muito, que era o clássico: o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre. E como eu acho que isso pode estar afetando a minha forma de agir hoje, eu acho que quando a gente ouve essas frases, dá aquela sensação de que não importa o que a gente faça, se você nasceu rico, você vai sempre ser rico, se você nasceu pobre, você vai sempre ser pobre. Então dá aquela sensação de que não importa o que você faça, se você é pobre hoje, você vai sempre ser pobre, como se fosse o destino, né? Acaba dando essa limitada pra gente. Outra frase que eu ouvia muito é de que para você ter muito dinheiro, você precisa tirar o dinheiro de alguém. Então eu acho que é muito comum a gente ouvir quando era criança de que ricos são do mal, né? Que, tipo, eles são gananciosos, de que alguém precisa ter menos dinheiro para eles terem mais dinheiro. Então, isso influencia no sentido da gente criar um sentimento negativo em relação a pessoas que têm mais dinheiro. E até nos dá uma barrada ali em quanto dinheiro a gente vai ganhar. A gente pode estar nos sabotando em relação a isso, porque a gente acredita que pessoas que têm mais dinheiro são mau caráter e ruins. Então, essa forma que eu acho que pode estar me afetando hoje. Outra frase que eu ouvia muito é de que muito dinheiro traz infelicidade. Então, pessoas ricas são solitárias, de que elas têm a vida vazia, que elas são muito focadas ali no material, né? São muito materialistas, mas no fundo elas não são felizes de verdade. E isso também pode criar realmente uma aversão ao dinheiro, de que achar que o dinheiro é fonte de problemas. Inconscientemente a gente pode estar nos sabotando para ter mais dinheiro. Pensando agora nos exemplos, né, como meus pais lidavam com dinheiro quando eu era mais nova, o dinheiro foi muito difícil, assim, porque eles vieram de uma realidade difícil, tiveram que batalhar muito para construir tudo que eles construíram. Então, eu confesso que depois que eu li esse livro, eu percebi que eu criei um sentimento muito sofrido em relação ao dinheiro. Então, o autor até usei isso de exemplo também, de que enxergar o dinheiro como uma coisa muito dura, assim, é uma coisa difícil de conquistar, uma coisa negativa, que você tem que se sacrificar muito, não de uma forma positiva, mas se sacrificar muito para ter dinheiro. E pensando bem, isso pode estar me afetando hoje no sentido de talvez pensar que não vale a pena, né, fazer todo um esforço para ter dinheiro, porque isso vai ser uma coisa muito desgastante de uma forma negativa. E pensando em episódios específicos, eu lembro de ter um momento ali na minha infância que a gente passou por um momento difícil, financeiramente falando, e eu lembro de compartilhar da angústia que meus pais estavam sentindo. Eu sentia aquele medo da insegurança, de não saber o que pode acontecer amanhã. E isso eu vejo que hoje me trouxe uma sensação muito de busca por uma segurança financeira absurda. Tipo, eu sempre tenho que ter um plano B, eu tenho que ter dinheiro guardado o suficiente para, se acontecer o pior dos mundos, eu consigo me manter. Então, realmente, um medo de acontecer alguma coisa e que o dinheiro vai ser essa segurança. Então, eu construí toda uma visão em volta do dinheiro de que ele tem que ser segurança e tem que trazer conforto. Enxergando tudo isso hoje, eu percebo que toda essa combinação de influências, eu fui programada para ter uma visão do dinheiro, de que o dinheiro é uma coisa difícil de conquistar, muito difícil, muito sofrida mesmo, e de que eu preciso buscar a segurança acima de tudo, né? A segurança tem que ser o meu principal objetivo, segurança e estabilidade, e que ter muito dinheiro pode ser uma coisa ruim. Ter muito dinheiro significa que eu sou gananciosa ou que eu sou uma pessoa ruim. E partindo já para o exercício da dissociação, eu percebo que talvez algumas coisas não valem a pena manter, né? Hoje eu, conscientemente pensando, eu não acho que se ter muito dinheiro pode significar que você é uma pessoa ruim. A gente vê tantas pessoas fazendo tantas coisas boas com dinheiro. Então hoje eu gostaria que o meu modelo de dinheiro baseasse na seguinte crença, de que se você é uma pessoa boa, você vai ser igualmente boa com dinheiro, e se você é uma pessoa ruim, você vai ser igualmente ruim com dinheiro. Então eu gostaria de dissociar essa questão de achar que ter muito dinheiro significa que eu sou uma pessoa ruim. Assim como o pensamento de que dinheiro traz coisas negativas, de que traz uma vida infeliz, porque a verdade é que vai depender de quem a gente coloca ao nosso redor. Então, se eu tenho pessoas que verdadeiramente me amam, eu tendo menos dinheiro, essas pessoas vão continuar me amando igualmente quando eu tiver muito dinheiro. E eu tendo discernimento de evitar pessoas interesseiras ou coisas do tipo,
Isso depende do quanto dinheiro eu tenho, né? Essa capacidade de nos blindar, né? Nos blindar de pessoas ruins e que não querem nosso bem de verdade. E a parte do dinheiro como uma segurança é até uma coisa boa, né? A gente também não viver no risco completo, mas eu não acho que precisa ser de tanto, né? A gente pode ter uma certa segurança, mas buscar se arriscar, né? Querer algo a mais, não querer viver no conforto absoluto. Isso é algo que eu gostaria de dissociar hoje. E ele fala algo no livro que me marcou bastante, que eu me identifiquei. Que ele fala que quando a gente pensa no dinheiro como uma busca por uma segurança, isso é pautado no medo, né? A gente está buscando segurança porque a gente tem medo de passar por situações difíceis, por situações complicadas. E isso faz a gente criar toda a nossa visão do dinheiro em volta do medo. E isso traz um aspecto negativo para o dinheiro, que a gente está guardando dinheiro para passar por dificuldades, para a gente estar preparado quando a gente estiver passando por momentos ruins. Então, que isso acaba trazendo realmente uma negatividade para o dinheiro. E a gente tem a opção de, na verdade, enxergar o dinheiro como uma coisa positiva, de ser um dinheiro que a gente quer ter para viver momentos felizes, para a gente viver as nossas viagens dos sonhos, para a gente conquistar, comprar as coisas que a gente sempre quis, para a gente ter a nossa liberdade financeira. Então, realmente, desassociar essa coisa de coisas ruins, negativas, imprevistos e associar a conquistas, a coisas boas e momentos felizes. E eu me identifiquei muito com isso, muito. Eu fui programada para ter essa relação com o dinheiro, uma relação dura, assim, pautada no medo. E agora eu tô me reprogramando para ter uma relação pautada na esperança e na alegria. Então foram essas conclusões que eu tirei do meu modelo de dinheiro e guiou o que eu gostaria de recondicionar ou não. E aí ele até traz, depois de toda essa explicação do modelo de dinheiro, como a gente faz o diagnóstico, se eu realmente preciso modificar o meu modelo de dinheiro ou não. E aí a gente faz o caminho reverso, né? Como que eu sei que se eu preciso mudar minha forma de pensar sobre o dinheiro, eu olho os meus resultados. Como eu tô hoje, né? A quantidade de dinheiro, de patrimônio que eu tenho é a quantidade que eu gostaria, eu tô onde eu gostaria profissionalmente falando, eu me considero bem-sucedida, eu tô feliz com a quantidade de dinheiro que eu tenho hoje, eu tô feliz com a minha situação profissional, eu tô muito estagnada há muito tempo. Realmente olhar para você hoje financeiramente falando e pensar, estou feliz com a forma que eu estou hoje ou não? Se você não estiver feliz com a sua situação financeira, aí sim vale todo o exercício de fazer o acompanhamento do seu modelo de dinheiro, fazer todas as etapas, para daí sim recondicioná-lo, para que daí sim você consiga ter os resultados que você gostaria. Mas se você estiver feliz também com a sua situação financeira hoje, então não tem por que fazer nenhuma modificação, não é mesmo? E eu, quando eu fiz esse diagnóstico, eu percebi que eu estou bem financeiramente falando, super estável, segura, tudo mais, mas eu gostaria de um algo a mais, né? Eu percebo que até o meu caminho de carreira foi buscando muito o conforto e a segurança, o que faz sentido, partindo do que eu identifiquei no meu modelo de dinheiro, mas que eu gostaria de viver um algo a mais, assim, fazer algo que eu enxergue mais propósito, algo que tenha mais risco, mas que me traga mais retorno, não só financeiro, mas também de realização pessoal, sabe? Então, tudo isso vai ter que partir do meu recondicionamento do meu modelo de dinheiro, porque hoje o meu modelo de dinheiro é feito para buscar segurança e estabilidade, né, como eu até falei para vocês. E que buscar algo a mais pode trazer um sofrimento muito grande. Então, eu estou nessa etapa de recondicionar o meu modelo de dinheiro para desapegar desses pensamentos, dessas coisas negativas em relação ao dinheiro que eu acabei absorvendo muito quando eu era criança, e criar um modelo de dinheiro em que o dinheiro represente alegria, felicidade, né, propósito, de que ter mais dinheiro não significa que eu sou uma pessoa ruim, que eu posso ser uma pessoa até melhor com mais dinheiro, fazer mais pelos outros, e que tudo isso pode ser uma coisa agradável, e que eu vou ter que abrir mão um pouco sim da segurança, né, se eu quiser fazer tudo isso, mas que eu não preciso viver nenhum risco extremo e nenhuma segurança extrema. Eu posso buscar um risco controlado ali, calculado, para eu ser mais feliz financeiramente falando. E é justamente tudo isso que a gente vê na segunda parte do livro, que é a parte dos arquivos de riqueza. Então aí sim a gente começa a ver a forma que as pessoas bem-sucedidas pensam e a gente consegue internalizar e incorporar no nosso modelo de dinheiro para que a gente consiga ser mais feliz e mais bem-sucedido financeiramente falando. E eu confesso que eu já mudei muito desde quando eu li o livro pela primeira vez. Eu já estou tomando muito mais riscos, já tomei algumas decisões arriscadas de relação ao dinheiro, em relação à carreira. E agora eu estou indo em busca delas e tá dando aquele frio na barriga, né? É meio contraditório com tudo que eu aprendi. Mas tem sido muito positivo, muito gostoso essa sensação de conseguir buscar algo a mais que eu sempre quis.
E eu espero que você tenha gostado. Se você tiver interesse em ler o livro, o que eu aconselho muito, é um livro realmente muito bom. Eu comprei ele bem baratinho na Shopee por R$ 39,90. Vou até deixar o link aqui na descrição se você também tiver interesse. Se você gostou do vídeo, deixa o like para ele chegar a mais pessoas. Se inscreva aqui no canal para você acompanhar a parte 2, onde a gente vai destrinchar os 17 arquivos de riqueza. E aí sim a gente começar a caminhar por uma vida mais próspera, né? No mais, eu fico por aqui. Obrigada por assistir. Eu sou a Raquel e esse é o Dinheiro Simples.